Olá, meu irmão, que a graça e a paz de Cristo Jesus abundantemente reine em seu coração. A reflexão de hoje que eu quero deixar ao coração de você que está me assistindo é uma reflexão que estou chegando através de pedidos de muitos jovens que em rede social chega para nós pedindo o seguinte: pastor, já que o senhor tem lançado várias palestras, tem acompanhado o teu ministério, queria que o senhor soltasse um vídeo sendo palavra extensiva a esta juventude de nossos dias. E eu vou trazer um assunto hoje que estará subordinado a temas realmente para esta juventude, falar um pouquinho, um assunto consideravelmente até pouco falado, né, em rede social, principalmente em Facebook, que é um pouco sobre o namoro. E queria pegar como base Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando a Bíblia diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Tem aqui no meu Facebook, né, um vídeo que eu trabalho com esse versículo, uma palavra subordinada ao tema sobre o perigo da solidão. Mas não é isso que eu vou falar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre namoro, e quero até, inclusive, meio proposital, pegar um outro versículo, parafraseando Eclesiastes no capítulo 12, versículo 1, que diz assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias. Eu sei que o ser humano ele passa por 7 fases na vida, né? A primeira fase começa no ventre, feto, depois bebê, depois criança, depois adolescente, depois jovem, depois adulto, depois ancião. Porém, nós não somos um ser humano máquina ou controle remoto, né? Ou melhor dito, o ser humano máquina controlado com controle remoto na mão de um Deus que nos controla como quer. Nós somos um ser humano biológico, sociológico, psicológico, espiritual. Somos um ser humano com as nossas normalidades, né? Casar, crescer, multiplicar, encher a terra e procriar, ter filhos é o sonho de muitas pessoas. Porém, como cada coisa tem que estar no seu devido tempo, no seu devido local, hoje falar um pouquinho do namoro para mim constitui um prazer, principalmente quando a gente começa com uma pergunta: pastor, o que é namoro? Eu tenho algumas poucas informações aqui, que é bem possível que o pouco tempo que eu tenho nesse vídeo não dá para exaurir todas as informações, mas no pouco tempo, primeiro que o namoro ele é um relacionamento entre pessoas de sexos diferentes. Eu tenho um respeito a todos os seres humanos, cada um segue o rumo que quer, porém, quando a gente vê hoje, por exemplo, as pessoas que seguem um caminho que é contraditório com a Bíblia Sagrada, né? E até se envolvendo em questões de promiscuidade, moralidade, carnalidade, desenfreada e coisa parecida, eu estou certo, ciente e consciente que todo ser humano ele é fruto de um relacionamento entre o macho e fêmea, né? Em manifestação de amor, afeto, responsabilidade, visando o melhor conhecimento mútuo e ajustamento de suas responsabilidades com o propósito último de união matrimonial. Ou seja, então o namoro ele se torna de grande importância na escolha no cônjuge e na preparação da vida a dois. Aí surge uma pergunta muito interessante: pastor, qual seria a idade certa para iniciar um namoro? Meu irmão, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está até aqui, ó: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, então, para eu saber qual seria a idade certa para o namoro, eu tenho que fazer uma outra pergunta. Qual seria a pergunta? A pergunta seria esta: qual seria hoje o objetivo de um namoro? O objetivo é casamento, meu irmão. Se qualquer casal hoje que está namorando não tem como objetivo casamento, então namoro é para quê? E aí se torna um namoro ameaçador para a vida espiritual, certo? Agora, para eu entender qual é a idade certa para o namoro, eu também tenho que entender que todo ser humano tem 2 idades. Uma idade é chamada a idade cronológica e a outra é chamada a idade mental e emocional, certo? A idade cronológica, ou que se diga a idade biológica, é a idade que eu nasci, certo? E a idade mental e emocional é chamado a idade de maturidade. Então, subentende-se que o moço ou a moça só deve pensar em namorar quando houver maturidade, certo? E aí entra a questão
Talvez triste de eu expressar essa notícia, dos mais de 3 milhões de abortos por consequência de namoros prematuros. E alguém então poderá me perguntar: pastor, o que é maturidade? Meu irmão, maturidade é você ter um preparo em pelo menos 4 áreas da sua vida: um preparo social, mental, um preparo financeiro, um preparo espiritual. Às vezes até na brincadeira, né, a gente, nas palestras e retiros, a gente observa jovens, por exemplo, né, que não tem nenhum desses preparos. O meu conselho é o seguinte: não tire a moça da casa dos pais para não dar no mínimo uma vida que ela já leva lá, certo, meu irmão? Isso aqui é um negócio sério, né? Se não der para dar no mínimo ovo frito na segunda, uma salada de ovo na terça, uma farofa de ovo na quarta, produto da galinha na quinta, coitadinho, quando chegar sábado tá roncando com galinha, roncando có, não casa ainda. Casamento é uma coisa muito séria. Preparo mental: geralmente a moça não sabe fritar um ovo, né? Um dia desse chegou para mim e disse: pastor, já estou aprendendo a ferver leite, né? Quer dizer, não tem preparo nenhum para casar. Casamento é uma coisa muito séria. Preparo financeiro: camarada nunca trabalhou, não tem perspectiva nenhuma para o futuro, não está preparado. Preparo espiritual é entender que o diabo é o inimigo número 1 da família. E casar sem esse preparo, meu irmão, é casamento que começa hoje, continua amanhã e para depois da manhã. Agora, por que o namoro prematuro não é bom? Eu vou te dar aqui pelo menos 4 razões rapidinho, eu não tenho muito tempo aqui. Primeiro, traz preocupações nos pais, porque justamente pela ausência da maturidade. Pais não vão ficar tranquilos. Segundo, destrói sonhos, certo? Quanto não foi o número dos jovens que, ao iniciar o namoro antes da hora, que tinha um sonho, esse sonho foi engavetado, foi mal na escola e arrebentou na vida, e muita coisa no mundo espiritual, que ele tinha sonho, o sonho foi engavetado. Então isso não é bom. Além de destruir sonho, atrapalhar os estudos, enfraquece os jovens espiritualmente. Jovens deixam de ser bênção para ser problema quando se inicia o namoro antes da hora. Então o meu conselho aqui para você que está vendo esse vídeo aí, certo? Olha, meu irmão, quem namora escondido não tem boas intenções. Não faça isso, certo? Não tem aprovação de Deus. Então, de acordo com os melhores conselheiros, se há 2 tipos de idade, que é a idade cronológica e a idade mental e emocional, que é a chamada idade da maturidade, não se deve simplesmente pensar em termos de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, e sim maturidade. Responda para você: eu tenho maturidade para iniciar uma vida? A 2? Responda para você. Aí então tem aqueles que dizem assim: pastor, eu não tenho maturidade, o que é que eu faço? O período que acontece a maturidade para o namoro, invista em pelo menos 4 áreas interessantes da sua vida. Número 1, invista nos estudos. Estudem, prioriza isso para a sua vida. Número 2, invista nas amizades saudáveis. O que é que eu respondo? Quem vai ser você no amanhã? Permita eu saber com quem você se relaciona, quem são seus amigos. Número 3, invista no relacionamento com a sua família. Isso é fundamental para o melhor futuro de quem vai se casar um dia. 4, invista nas atividades com a sua igreja, certo? Um outro conselho que eu deixo rapidinho aqui é o seguinte: você sabe qual o perigo que acontece quando o casal inicia o namoro antes da hora, sem esses compromissos citados aqui, meu irmão? Número 1, são pessoas que às vezes não se importam de ficar com hoje e outro amanhã. A onda do ficar é a onda libertina. Jovens que não têm senso de comprometimento. Número 2, ambos deixam de vigiar e perdem a batalha para a carne, certo? Inclusive o melhor tipo de namoro não é beijo nem abraço. O melhor tipo de namoro é o verbal, porque a comunicação vem do latim comunicatio. Comunicatio é troca de 2 coisas. Quando pergunta, outro responde, porque a boca fala que o coração está cheio. Quantos não são o número de casais por aí que está namorando sem conhecer um ao outro? Porque em vez de se relacionar conhecendo através da boca, falando e comunicando, não, nos beijos e abraços, meu irmão, tem a consequência. Sabe quais são elas? Cai no pecado de fornicação, perde a comunhão com Deus, com a igreja. A moça engravida sem planejamento, levando isso a uma situação, porém, bastante complicada. Aumenta o número de pais e mães solteiras, levando com isso a criança que não pediu para vir ao mundo sofrer no amanhã, e traz complicação até entre as famílias. Bom, para terminar, eu vou citar aqui para vocês algumas lições importantes para moços e moças, se você tem maturidade e quer namorar. E a lição que eu vou deixar aqui para terminar está quando Paulo escreveu esta carta aqui, dirigida aos crentes que se encontravam em Éfeso, no capítulo 5, versículo 18. Diz assim, ó:
e não embriaguei-vos com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a lição que eu deixo aqui é o seguinte: quando a expressão diz enchei-vos, meu irmão, isso é imperativo passivo presente, que no original grego significa ser enchido por repetidas vezes. Ou seja, a vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar uma renovação constante mediante enchimentos repetidos do Espírito Santo. Muito semelhante a um carro que você passa no posto por inúmeras vezes, né? Enchimento por repetidas vezes. Então, quais são as lições em prioridade com as quais a moça ou o rapaz deve se envolver e ter compromisso? Número 1, é aconselhável ao jovem ser cheio do Espírito Santo para depois pensar em namoro. Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Número 2, quando o moço ou a moça está namorando, deve experimentar enchimentos repetidos do Espírito Santo, quando se mantém uma fé viva em Jesus Cristo. Número 3, o embriagar desse versículo nos inspira a dizer que o moço ou a moça não deve se contaminar com cerveja, bebida alcoólica, mas priorizar uma vida em unicidade com o Todo-Poderoso. E aí eu deixo, por finalizar aqui, um conselho para esses pais aí que estão liberando seus filhos para namorar cedo. Meu irmão, falta juízo em você, não faça isso. Geralmente pais que estão liberando seus filhos para namorar cedo não têm amor pelos filhos. O outro sim, geralmente querem ficar livre deles. E por finalizar aqui, estão entregando os filhos para a carnalidade. Meu irmão, sabe o que é filho? Filho é presente de Deus. Deus me deu 4 presentes. Deus me deu o Maurício, eu tenho a Rafaela, tenho o Davi e a Manuela. São 4 presentes que Deus me deu e eu não abro mão. Por quê? Porque a primeira igreja que eu vou prestar conta quando chegar no céu não é a igreja por onde eu passo pregando, mas a minha família. Oxalá que você cate essas palavras, porque se tu catar cada ponto, vírgula que saiu da minha boca, eu lhe prometo, você vai ser feliz no amanhã. Que Deus em Cristo Jesus o abençoe mais e mais.